Você está procurando um smartwatch ou um smartphone aí à prova d'água? Antes de mais nada, é importante a gente ressaltar o seguinte: nem todos os smartwatches e smartphones vendidos hoje atualmente são à prova d'água, sim resistente à água. No primeiro momento você pode até não perceber, mas quando você precisa da garantia do produto, aí é que o bicho pega. Eu vou te contar tudo isso, o que é IP67, IP68, é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutoriais Tech, seu canal de tecnologia. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, não custa nada, se inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Esse vídeo, na verdade, é um pouco informativo para quem usa smartphones e também para quem usa smartwatches, é isso mesmo. Você sabia que existe aí uma escala padrão, uma escala internacional, que as fabricantes de smartwatches e smartphone, elas têm que se adequar para exatamente poder estar fabricando seus dispositivos com resistência à água ou à prova d'água? É isso mesmo. A IEC é um órgão, na verdade, responsável para exatamente controlar se as fabricantes estão levando a sério realmente essa promessa de resistente ou à prova d'água. Tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar, por exemplo, o primeiro ponto. É muito importante, sim, você ter um dispositivo à prova d'água, porque você vai saber até onde você pode ter uma liberdade utilizando o seu dispositivo. Na questão de atividades físicas, para você tomar banho de piscina e outras coisas mais. Só que, infelizmente, o que está acontecendo muito é que alguns smartwatches, alguns smartphones, infelizmente, que são prometidos ali pelo fabricante ou pelo vendedor, que são à prova d'água, simplesmente são resistentes à água. E alguns que prometem uma certa resistência, infelizmente, não passam simplesmente de segurar um respingo de água. Sempre quando você compra um smartwatch, você já deve ter visto aquela sigla, né? IP32. A certificação IP significa proteção de entrada, indica quanto às brechas ali existentes nos aparelhos, né, que podem ser resistentes ou contra água e poeira, sendo que a sigla acompanha ali dois números. Você já viu? IP67, IP68, IP32. O primeiro número vai de 1 a 6, sendo que o valor maior é relacionado à resistência mais efetiva e classificada em qualidade do aparelho contra partículas sólidas. O zero ele pode ser representado por um X e indica que o aparelho não apresenta proteção nenhuma. Eu deixei na tela para você ver aí as certificações, os números, a primeira numeração. Por exemplo, se um smartwatch ou um smartphone tem a proteção IP67, você já vai ver, por exemplo, que ele leva o número 6 no início, que significa proteção total contra a poeira. E uma segunda escala, que é do segundo número, vai também aí de 0 a 8. Se ele promete aí ter para você IP67, ele vai ter uma proteção total contra a poeira e também uma proteção contra longos períodos de imersão em água doce e pressão, ou seja, IP68 é uma proteção total. Se o seu smartphone ou seu smartwatch realmente está com essa proteção aí total contra a poeira e também proteção total contra a água em períodos longos, é importante a gente ressaltar que eu mesmo não recomendo você deixar ali, ainda que seja uma proteção 68, IP68, você deixar o seu smartwatch ou o seu smartphone completo dentro d'água. Vamos lá então, por exemplo, para o IP67, proteção total contra a poeira, e você vai ver lá o segundo número da segunda escala, proteção contra a imersão de até 1 metro em água doce por até 30 minutos. Só que um grande problema também que tem é o seguinte: infelizmente, algumas fabricantes que prometem IP67 simplesmente não tem essa resistência. Volto a mostrar aqui smartwatch Evo 11, eu perdi um smartwatch Evo 11 uma vez, até mesmo fazendo um vídeo, confiei que era IP67, depois o fabricante corrigiu, enfim, simplesmente eu perdi esse smartwatch Evo 11 aqui, testando ele na água. Coloquei simplesmente no copo por cerca de 15 segundos e depois ele simplesmente oxidou, não tem nenhuma resistência, apesar do vendedor, do fabricante, enfim, informar que tem resistência. Esse smartwatch Evo 11 aqui, simplesmente ele aguenta somente isso, ó. Só, tá bom? Se eu mergulhar ali na água, já era, tá bom? Outra coisa também, por exemplo, você vê que geralmente tem certificações com IP32. Você vê a primeira escala do primeiro número? O número 3 marca que tem proteção contra resíduos de 2,5 milímetros cúbicos, tá bom? Esse é o primeiro número, do IP32. Vamos para o segundo número. Então diz que tem proteção contra borrifos de líquidos na vertical em ângulos de até 15 graus. Olha só, você viu aí a situação? Ainda tem um ângulo ali que você tem que obedecer, porque se você talvez colocar no ângulo de 16 graus ou de 14 graus, na vertical, a situação já complica. Então, por exemplo, um smartwatch Evo, tá? Evo 11, por exemplo,
ele tem essa única resistência. Smartwatch Evo 12, que muita gente, por exemplo, busca uma resistência IP67, segundo promete os fabricantes, eu também não recomendo para você. Eu ainda acho que, na verdade, a resistência do Smartwatch Evo é de IP32, tá? A gente sabe o Smartwatch Evo, por exemplo, é fabricado na China e ali eles não conseguem, na verdade, obedecer exatamente, ou eles não querem obedecer, enfim, exatamente essa regra aí do IEC, tá? E simplesmente fazem de qualquer forma e podem maquiar no anúncio para você. Então, compre o seu smartwatch já sabendo que você pode correr esse risco. Existem alguns smartphones, por exemplo, como o iPhone 11, né? O iPhone 11 ele é prometido pelo fabricante de que ele realmente é a prova d'água, tá? Então, na verdade, eu não confio de pegar o meu iPhone 11 e colocar ele na água de maneira nenhuma. E para a gente fechar, para que você possa realmente entender como funciona, por exemplo, essa certificação do IP68 na prática no smartwatch ou talvez no smartphone, por exemplo, ali na entrada USB ou entrada de fones ali, tem uma vedação ali muito bem feita pela fabricante, que isso garante realmente você a ficar tranquilamente na questão de smartwatch, por exemplo, nessa parte aqui do fone, do alto-falante, melhor dizendo, tem também uma proteção muito segura. Mas assim, gente, é muito complicado sim você confiar. Principalmente alguns smartwatches que tem a certificação IPX7. Então vamos ver então, só para a gente fechar, esse smartwatch é o P8, tá? O Xiaomi P8. Então você sabe que no primeiro número diz que a certificação de X indica 0, ou seja, não apresenta proteção de nada. Se é IPX7, ele já vai agora para o segundo número. O 7 é proteção contra imersão de até 1 metro em água doce por até 30 minutos. Então você sabe, o smartwatch P8, por exemplo, ele tem proteção IPX7, pode ser imerso aí por 30 minutos numa profundidade de até 1 metro apenas, tá? Mas eu, por exemplo, uso o Apple Watch, eu não confio, sinceramente, em colocar ele na água também. Uso o iPhone 11, não confio de colocar ele na água também. Por exemplo, o Samsung Galaxy S9 é prometido aí pela fabricante que é a prova d'água de verdade, mas já vi também muita gente já ter medo de colocar ele na água. Enfim, pessoal, isso realmente é pra gente entender, é um vídeo mais informativo para que você possa compreender e ter muito cuidado, ainda que você compre talvez aí dizendo que é resistência IP67, IP68, tenha muito cuidado, às vezes é IP32 ou é IP nada, tá? 000, que você vai perder simplesmente o investimento que você fez, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!